Então, a aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria. Vamos hoje tratar especificamente de áreas. E nós estamos trabalhando com o capítulo 11 da apostila módulo 4. Tá? Então, medidas de superfície, né? Há cerca de 5.000 anos atrás, no Egito Antigo, desenvolveu-se uma geometria prática para resolver problemas de cotidiano na época, que eram problemas de medição da terra, né? Era medição de superfície. Por que tinha esse problema na época do Egito Antigo? Porque no Egito você tem a época das cheias e da vazante do rio Nilo. E na época das cheias, as cheias tiravam as marcações da medição de terra da agricultura. Então, quando o rio voltava ao normal, tinha que retornar a medição das terras que tinham ficado submersas, né? E existiam o que eram chamados de puxadores de corda, que eram os medidores, né? Eram os geômetras da época, que eram as pessoas que eram responsáveis por fazer as medições das terras. E por que eles eram chamados de puxadores de corda? Porque eles faziam as medições usando corda. Então, o que é o conceito de área? A área ela é uma medida de superfície. Se você usa uma medida básica, né, para saber qual é a área, ou seja, quantas vezes aquela medida básica cabe numa determinada área de superfície. Então, por exemplo, se eu usar como medida básica esse quadradinho, e fizer a pergunta, quantas vezes esse quadradinho cabe nesta figura? Este quadradinho vai caber 9 vezes nessa figura. Então, a área dessa figura será 9, levando em consideração como medida básica esse quadradinho. Então, esse é o conceito de área. Você vai pegar uma unidade básica e vai saber quantas vezes aquela unidade básica cabe na superfície que você quer calcular. Unidades de área, né? A unidade de medida padrão, né, de grandeza que a gente usa é a unidade de área usada pelo Sistema Internacional de Medidas, que é o metro quadrado. Então, eu tenho um quadrado de 1 metro por 1 metro, e esse quadrado é que vai ser a minha unidade de área básica, tá? 1 quilômetro quadrado equivale a um quadrado de área de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Lembrando que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. 1 hectômetro quadrado é uma área de um quadrado que mede 1 hectômetro por 1 hectômetro. 1 hectômetro equivale a 100 metros. 1 decâmetro quadrado é a área de um quadrado que mede 1 decâmetro. 1 decâmetro é 10 metros e 1 centímetro quadrado é a área de um quadrado que mede 1 centímetro por 1 centímetro. No Brasil, a gente tem algumas unidades de medidas específicas para medir as áreas de sítio, de chácara, de fazenda, que são medidas agrárias usadas aqui no nosso país, né? Uma delas é o ARE, né? Um terreno que tem medidas de 10 metros por 10 metros equivale a 1 ARE. E um terreno que tem medida de 100 metros por 100 metros, que equivale a 10.000 metros quadrados, equivale a 1 hectare. Então, é comum a gente ver, eu tenho uma fazenda de 10 hectares, eu tenho uma fazenda de 3 hectares. Então, o que é o hectare? O hectare é 100 metros por 100 metros. Há outras unidades de medidas específicas rurais aqui no Brasil. A gente tem o alqueire,
que é usado no norte, que equivale a uma área de 27 mil metros quadrados e 225. O alqueire mineiro, que equivale a uma área de 48.400 metros, e o alqueire paulista, que é metade do alqueire mineiro, 24.200 metros quadrados, tá? Essas unidades, elas são usadas aqui no Brasil e são usadas especificamente nas regiões. Alguma dúvida até aqui? Estão calculando áreas de figuras planas. Helena tem uma chácara de 80 metros de cada lado, uma chácara quadrada. Qual é a área da chácara da Helena? Então, a área do quadrado é 80 vezes 80, 6.400 metros quadrados. Lembrando que a gente usa unidade de área, metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, e a gente escreve isso aqui assim, ó, 6.400 metros quadrados. Lorena tem um terreno em formato retangular. Qual é a área desse terreno? A área do terreno retangular é base vezes altura. Não é isso? Então, fica 50 metros vezes 30 metros, 1.500 metros quadrados. E o losango? Qual é a área do losango? A área do losango também é base vezes altura. Então, vai ficar 20 vezes 8, 160 centímetros quadrados. E a área do trapézio? O trapézio a gente faz base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, vai ficar 10 mais 6 vezes a altura sobre 2. 10 mais 6, 16. Vezes a altura 4, 16 vezes 4, 64. Sobre 2. Aqui esse 2 não é aqui não, é aqui, ó. Na hora da animação ele foi para o lado errado. Então, dá 32 centímetros quadrados. Repara que eu sempre coloco a unidade de medida. Ela é importante, tá? Se você está fazendo uma prova de um concurso, né, a prova do vestibular, esquecer a unidade de medida dá uma perda de 1/4 na sua avaliação. É como se fosse um erro ortográfico em uma redação. Então, você não pode nem errar, nem esquecer de colocar a unidade de medida, porque isso custa pontos para você no vestibular. Vamos à área do losango. Vamos lembrar a área do losango. Diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Então, a diagonal maior é essa daqui, 8. Diagonal menor, 6 sobre 2. 8 vezes 6, 48. Sobre 2, 64 centímetros quadrados. A unidade de medida que a gente não pode esquecer. E a área do triângulo? Calcule a área da placa triangular de medidas 50 por 30. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, fica 50 vezes 30. Repara que eu estou trabalhando aqui com a mesma unidade de medida. Se aqui fosse metro e aqui centímetro,
Eu teria ou que transformar tudo para metro ou transformar tudo para centímetro. Então, 50 vezes 30 sobre 2. 1.500 sobre 2. 750 centímetros quadrados. Alguma dúvida até aqui? Ou então dá prosseguimento. Agora vamos ver o conceito de áreas equivalentes. Se eu considerar um quadradinho desses vermelhos como unidade de medida de área, nós podemos afirmar que as 4 figuras abaixo têm a mesma área, ou seja, elas são equivalentes? Bom, vamos verificar quantas unidades de medida tem aqui nessa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa figura tem 8 unidades de medida. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também tem 8 unidades de medida. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tem 8 unidades de medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, repare que eu tenho figuras com formatos diferentes, mas elas possuem a mesma área. Então, essas figuras, mesmo tendo formatos diferentes, elas têm áreas equivalentes. Elas são figuras chamadas isoperimétricas, tá? Porque elas têm a mesma área. Então, mesmo tendo formatos diferentes, nós podemos ter figuras com áreas equivalentes. E a área da circunferência? Como é que a gente calcula a área da circunferência? A gente viu há pouco a fórmula da área de alguns polígonos regulares. E agora a gente vai ver a área da circunferência. A área da circunferência ela é dada pela fórmula A igual a π vezes R ao quadrado, onde R é o raio da circunferência. Vou admitir aqui o Lucas. Então, vamos ver um exercício. Vou dar presença aqui para quem chegou. Calcule a área de uma região circular que mede 10 metros de raio. Então, a área é dada pela expressão π vezes R ao quadrado. O raio é 10. Então, no lugar do raio, eu vou colocar aqui, 10. 10 ao quadrado, 100. Então, a área vai ficar 100 π vezes metro ao quadrado. Professor, eu posso deixar o π na expressão ou eu tenho que substituir por 3,14? Você vai deixar o π na expressão. Você só irá fazer a substituição se no problema estiver pedindo para substituir. Substitua o π por 3,14. Ou use a aproximação de π por 3,14. Caso contrário, você deixa o irracional π na sua resposta e a sua resposta vai ser um número irracional. Área de um triângulo qualquer. Essa é a fórmula de Heron. Ela é usada para o cálculo de qualquer triângulo, tá? E quando que ela é usada? Ela é usada quando é dada apenas os lados. Que no exemplo que a gente viu anterior, a área do triângulo era a base vezes a altura sobre 2. E se a altura não for dada? Se o que for dado forem os lados do triângulo. Então, a gente vai usar a fórmula de Heron. Só um minuto que eu vou admitir mais 2 alunos aqui. Então, voltando.
Quando que você vai usar a fórmula de Heron ao invés da outra fórmula, né? A fórmula de Heron ela é usada quando são dados os três lados do triângulo e não é dado a base e a altura. Então, vamos fazer aqui um exercício usando a fórmula de Heron. É dado esse triângulo de lados 6, 8 e 10. Ele não é um triângulo retângulo e não está sendo dado a sua altura, está sendo dado os três lados. Então, eu vou usar a fórmula de Heron. O que eu faço? Eu calculo o perímetro. Então, o que é o perímetro? É a soma dos três lados. Então, eu vou fazer 6 mais 8 mais 10, 24. Faço a divisão do perímetro por 2, dá 12. Isso aqui é o que a gente chama de semiperímetro. Semiperímetro. Então, eu vou fazer 24 dividido por 2, dá 12. E é isso que eu vou usar na fórmula de Heron. Porque a fórmula de Heron diz que a área é o semiperímetro vezes o semiperímetro menos A, o semiperímetro menos B, vezes o semiperímetro menos C. Essa é a fórmula. Ai, professora, é uma fórmula muito grande. Ela é muito grande, mas ela é eficiente. Por quê? Porque ela é para ser usada quando a gente não tem base e altura. É para ser usada quando a gente tem apenas os três lados. Então, vamos lá. 12 vezes 12 menos 6, vezes 12 menos 8, vezes 12 menos 10. Então, vai ficar 12, 12 menos 6, 6. 12 menos 8, 4. 12 menos 10, 2. 12 vezes 6, vezes 4, vezes 2, 576. A raiz é 24. Então, a área, 24 centímetros quadrados. Repara que eu não usei o conceito de base vezes altura. Eu usei direto a fórmula, tá? Então, vamos pegar aí a apostila e fazer alguns exercícios. Página 43, apostila, capítulo 11, página 43. Exercício. Vamos começar pelo 22. 23. Vou ver na outra página. No exercício, está escrito assim: os polígonos ABC e DEFG são desenhados em uma malha formada por quadrados. Suas áreas são S1 e S2, respectivamente. Sabemos que os vértices dos polígonos estão exatamente sobre os pontos de cruzamento das linhas das malhas. É correto afirmar que S2 sobre S1 é igual a... Bom, primeiro ele está pedindo para calcular a área S2, depois para calcular a área S1 e fazer um menos o outro. Deu para entender? Então, vamos calcular. Deixa eu voltar aqui para a gente poder rabiscar em algum lugar, né? Pronto, vou fazer aqui. Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Fazer o exercício 23. Então, vamos primeiro calcular S1. S1 é um triângulo. E nesse triângulo S1, eu consigo definir a base e a altura. Então, eu não preciso usar a fórmula de Heron. Então, vai ser base... Então, vou escrever a fórmula. Base vezes a altura sobre 2. Então, vai ser 2 vezes 2 sobre 2.
Então, S1 é 2. Cancelar. Agora, vamos calcular S2. S2 é um quadrilátero que pode ser formado por várias figuras. Então, eu vou dividir esse quadrilátero em vários triângulos, tá? Eu vou definir esse quadrilátero e vou substituir por 4 triângulos, tá bom? Vou fazer o seguinte. Vamos imaginar aqui. Ele é um quadrilátero assim. Ele é um quadrilátero. O S2 está aqui dentro. Não sei por que está saindo a seleção. S2. Deixa eu fechar aqui. Então, eu vou calcular a área do quadrilátero de fora e vou tirar cada um desses triângulos. Aí, eu vou achar a área do quadrilátero que eu quero aqui dentro, tá? Então, a área do quadrilátero de fora vai ser base, 1, 2, 3, 4, vezes a altura, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser base vezes a altura, menos 4 triângulos. Então, S2 vai ficar base vezes altura, 4 vezes 5. Menos a área de cada um desses triângulos. O primeiro triângulo tem base 4 e altura 1. Então, é 4 vezes 1 sobre 2. O segundo triângulo tem base 2 e altura 1. 2 vezes 1 sobre 2. O terceiro triângulo tem base 2 e altura 2. 2 vezes 2 sobre 2. E o último, base 3 e altura 3. 3 vezes 3 sobre 2. Então, a área S2 vai ser 20 menos 4 vezes 1 sobre 2, 2. 2 vezes 1 sobre 2, 1. 2. Eu também simplifico. 3 vezes 3, 9. Sobre 2, 4,5. Então, a área aqui vai ficar 20 menos, deixa eu somar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 9,5. Eita, apagou. Volta. 9,5. Que dá 10,5. Está escrevendo. 10,5. E é 9,5. Está apagando sozinho. Bom, então eu tenho a S1 e tenho o S2. O problema está pedindo S2 sobre S1, ou seja, 10,5 sobre 2, que é 5,25. Ou seja, letra A. Vamos fazer mais um exercício. Vamos ao exercício 22 da apostila. Página 43. Calcule a área de um trapézio retangular cujas bases medem 20 centímetros e 12 centímetros.
e o lado transversal oblíquo mede 10. Então, o trapézio... Eita, tá feio esse trapézio. Deixa eu desligar o pop-up que apareceu. O trapézio. Aqui mede 10. Aqui mede 12. A base embaixo mede 20. Então, é porque aqui mede 12 e aqui mede 8. E eu consigo descobrir a altura, que eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo. Se tudo mede 20, então esse pedaço mede 12. Então, quanto que falta 12 para 20? Falta 8. Então, primeiro eu vou usar esse triângulo retângulo para descobrir a altura. E aí eu posso usar a fórmula da altura. Então, vai ficar 10 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, 100 é igual a h ao quadrado mais 64. Então, o h passa para cá, o 100 para o outro lado, mais 64. Menos h ao quadrado igual a menos 36. Multiplicando por menos 1, h ao quadrado é 36. H vai ser a raiz positiva de 36. H é 6. Foi? Saiu um H feio. Então, primeiro, eu descobri o H. Agora, eu vou calcular a área. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, a área do trapézio vai ficar 20 mais 12 vezes a altura que eu calculei, que é 6, sobre 2. Então, a área do trapézio vai ser 96 centímetros quadrados, tá? O outro exercício que eu vou deixar para vocês fazerem é o exercício 26, não, exercício 25 da página 45, exercício 26. No exercício 26, vocês vão ter que calcular várias figuras, tá? É uma figura grande, né? É deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono não regular que é formado por várias figuras geométricas. Então, vocês vão poder dividir, particionar essa figura em várias outras figuras. E aí, sim, calcular a área de cada uma delas. E aí, vocês conseguem calcular a área de toda a figura, tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Dúvidas sobre a questão de área, gente? A aula está acabando, já está piscando aqui na minha tela. Então, vamos retomar a questão da aula presencial. Semana que vem, a aula presencial, na quarta-feira, no último tempo. É a nossa aula de matemática. Eu não estarei. Quem estará é a professora Karina, porque eu sou diabética, então eu não posso retornar às aulas presenciais. Quem irá fazer aula de exercício com vocês será a professora Karina. Já estou fazendo a lista de exercícios com elas. Vocês vão receber essa lista de exercícios tanto pelo Clipe Escola, quanto eu vou publicar essa lista na segunda-feira no Google Classroom, juntamente com o link. E quem não for à escola vai poder assistir a aula pelo link, tá bom? Dúvidas quanto a isso? Aí, o que vai acontecer?
Sexta-feira, a gente vai passar a ter uma aula com 2 links no Zoom. Então, um link começando às 7 horas, acabando a aula, entra no link seguinte. Então, o próximo Clique Escola que vocês vão receber vai ser da aula presencial, quarta-feira, às 11 horas. E depois, o link das nossas 2 aulas de sexta-feira. Alguma dúvida quanto a isso? As aulas presenciais com a professora Karina serão sempre aulas de revisão, tá? Deixa eu dar agora presença para quem chegou depois. Foi o Lucas, não é? Lucas Soares. Mas quem chegou depois? Ó. Isabelle, todo mundo já tinha dado presente. Então é isso. Hoje abre a prova de recuperação. Nessa turma, quem está em recuperação é a Andressa, Camille, Maria, Caroline, Camille Vitória, Lívia, Maria Eduarda Santos, Matheus, Rafael Spinelli, Tainá e Wagner, tá? Hoje abre a recuperação do primeiro ano. Então é isso, gente. A gente termina a nossa aula por aqui. Ficou alguma dúvida quanto à aula presencial? Vai ser quarta-feira. Vai quem se sentir à vontade e confortável. Quem não for, não vai ficar prejudicado, porque vai receber o material e o link para assistir a aula. Que a aula vai ter transmissão, tá? E, no mais, sexta-feira, a nossa aula será às 7. Tudo bem? Então, vou encerrar a aula da gente por aqui. Não tem mais nada no chat. Então, é isso. Um abraço para vocês. Vou parar a gravação.